Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Bem, esse batismo que Jesus fala aí em Marcos 16:15, quem crê e for batizado, não é batismo de igreja, tá, irmãos? O contexto não está dentro desse assunto. Jesus não falou se referindo a batismo de igreja. O batismo aí que Jesus fala é o batismo que ele mesmo batiza com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é ele. Que João vai dizer, quando ele vier, batizará com o Espírito Santo. É esse batismo que Jesus está falando. Não é esse batismo que os pastores ensinam dentro de igreja, conhecendo a verdade do Evangelho. Então vamos lá, irmão. Eu entrei um pouco nessa questão de usos e costumes, né? Aí eu não gosto não, porque o importante é só aqui, ó. Evangelho. A verdade da palavra. A gente tem que buscar isso aqui. Isso é assunto que é secundário. Primeiro, o Evangelho. Vamos lá. O Evangelho de Cristo, ele nos ensina o seguinte, que o homem está perdido nas trevas, julgado e condenado. Nada que ele faça pode livrá-lo, ou tirá-lo da condenação e da situação que ele está. O próprio Jesus vai dizer isso lá em João 3:18, que todos já estão condenados. Jesus vai dizer assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já permanece condenado. A condenação já foi dada, irmãos. Ninguém vai para o juízo para saber se é salvo ou perdido. Ninguém vai ser levado para esperar uma outra oportunidade para ver se vai ser salvo ou perdido. Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que sai desse mundo, segue ao juízo, sem Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira sobre este permanece, eternidade, sempre será. Então veja o que a palavra está nos dizendo, irmão. Quem tem o Filho, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu não estou mais incluído na situação diante de Deus de juízo. Eu sou transportado para uma vida de conforto com Deus, justificado para a salvação. Foi o que Jesus disse lá em João 5:24. Jesus vai dizer assim, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos entender isso agora que Jesus fala. Vamos entender. Passou da morte para a vida. Olha a mudança que Jesus quer fazer na vida da humanidade. E essa mudança só pode acontecer se o homem crer no Evangelho. Crer no Evangelho é crer em Jesus. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Então, se o homem crendo nele tem a vida eterna, então, até então, sem crer, o homem não tem vida eterna. Ele pode estar dentro da igreja, como dizem aí os adeptos que são formados na doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles são ensinados que ninguém pode ter a vida eterna se não estiver dentro dos ensinos de Charles Taze Russell, o fundador dessa doutrina da Sociedade de Torre de Vigia. Aí vem agora o Papa, os padres diz, ninguém pode ter a vida eterna nem ser salvo se não estiver dentro das igrejas católicas, porque é a verdadeira de Deus. Tem vídeo aí mostrando os padres pregando isso. O próprio Papa deu essa declaração, que ninguém pode ter a vida eterna se não for pela igreja católica, que é a única instituição que Deus deixou para o homem estar nele. Gente, aí eu pergunto,
As igrejas evangélicas, do sistema religioso evangélico, ensinam isso também ou não? Ensinam isso também ou não? Porque vem a Adventista do sétimo dia e diz assim: a Adventista do sétimo dia, lá dentro do povo é ensinado de que eles são os remanescentes, os que vão ser salvos, porque eles que guardam o sábado. E ninguém pode ser salvo se não for Adventista do sétimo dia guardando o sábado. Aí vem a doutrina da CCB, Congregação Cristã do Brasil, que é outra heresia, diz que ninguém pode ser salvo se não estiver dentro da Congregação Cristã do Brasil. Porque lá dentro as pessoas são ensinadas de que essa igreja é a graça onde o povo tem que estar para ser salvo. Eles pegam o texto de Efésios 2, 7 e 8, para dizer que aquele texto se refere à Igreja Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Eu digo isso porque eu conheço, tá? Eu conheço os princípios doutrinários em relação a vários assuntos doutrinários que é dado dentro dessas religiões, instituições. Eu conheço, por isso que eu falo. Vocês estão entendendo? Aí vem agora os adeptos. Os adeptos formados dentro das instituições religiosas de muitas outras igrejas evangélicas. Porque eu vou dizer, dentro do sistema religioso evangélico, existe uma ramificação de muitos ministérios e igrejas. Cada uma tem uma verdade relativa. Cada uma é exclusiva de Deus. Cada uma é a verdadeira de Deus. Não é? Terrível isso. E o povo ainda se deixa guiar por elas. E agora vem a Assembleia de Deus. Vem a Deus é Amor. Vem a Presbiteriana. Vem todos os líderes, pastores dessas instituições ensinando o povo que se não tiver dentro delas, não serve a Deus, não é de Deus, está desviado. Tem que estar dentro delas. E outra coisa, irmão, o absurdo de tudo é, se você sair de uma dessa igreja e for para outra, tudo não diz que é de Cristo? E por que uma inimizade, uma separação tão grande dentro das igrejas evangélicas? O assembleano não comunga com o batista. O presbiteriano não comunga com a Assembleia de Deus. No púlpito da Assembleia de Deus, só prega os homens da instituição Assembleia de Deus. No púlpito da presbiteriana, é muito raro você ver pastor de outra denominação pregar lá. Porque cada um se fecha na sua exclusividade. Cada um desse sistema se denomina a verdade. Se coloca como instituição exclusiva de Deus. É aí que está a mentira. É aí que está o engano, o erro. Porque Jesus não orientou ninguém para ser de Deus, para estar em Deus, para ter a salvação e a bênção de Deus. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de igreja nenhuma, alguma. Nenhuma instituição, nem batista, nem assembleia, nem presbiteriana, nem Deus é Amor, nem universal, nem adventista, nem católica. Jesus não ensinou a ninguém que o caminho, o lugar, a rocha, o alicerce, o firmamento é alguma igreja. Ao contrário, Jesus disse que nós que somos a igreja dele, devemos estar firmados e alicerçados nele. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a igreja do Senhor, quando nós estivermos firmados nele. Não dentro de igreja e instituição, porque o diabo tem se andado dentro dessas igrejas e instituição. O diabo tem levado muita gente à maldição dentro dessas igrejas e instituição. Aí o povo fica com raiva de mim,
porque eu exponho essa verdade. Enquanto muitos não têm coragem, porque são submissos, escravos e propriedade e negócio do sistema. Eu não. Eu saí do sistema. É por isso que eu prego com essa ousadia. É por isso que eu não prego aqui com medinho de ninguém. É por isso que eu não prego aqui com medo. Não, vou pregar não, porque senão eu não sou promovido, ó. Vou pregar essa verdade não, porque senão o pastor não me consagra a presbítero, a pastor auxiliar, a evangelista, porque é ele que me consagra. É ele que me dá unção. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu prego essa verdade abertamente, porque o meu compromisso é com a verdade, é com Cristo. Não é com igreja, nem com pastor presidente de ministério nenhum. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de ser reprovado e excluído de nenhum ambiente, porque a minha vida com Deus não depende de nenhum ambiente, não depende da bênção, nem da consagração, nem da ordenança de homem. A minha bênção, a minha vida com Deus depende de Cristo, da verdade. E eu tenho que ser prudente a estar nele e a palavra dele em mim, para que eu assim seja abençoado, membro do corpo de Cristo, igreja. É por isso que eu prego essa verdade. Porque o povo precisa ouvir a verdade. Mas a maioria das pessoas estão privadas da verdade aonde? Dentro dos ambientes, igreja, religião. Então o que é que nos ensina a verdade do Evangelho de Cristo? A verdade do Evangelho de Cristo nos ensina que o homem ele tem a sua situação mudada a partir da sua fé em Cristo.